Os colegas, estamos com a sala cheia mais uma vez, isso é muito legal. Então, em nome da diretoria do Conselho, a qual eu estou como diretora tesoureira, para quem não me conhece, eu sou Letícia Halpe, e com muito orgulho apresento mais uma qualificação promovida pelo CRF-RS no mês da mulher. Gostaria de apresentar uma grande amiga e colega, a mãe da Marina. Já andamos muito juntas na luta pela profissão, dividimos a bancada da plenária do CRF-RS, e nesta noite, a Suelen ela vai fazer a palestra Contraceptivos Hormonais e a importância da orientação farmacêutica. Gente que tem uma larga experiência aí no balcão, né, Suelen? A atividade ela vai abordar, então, mecanismos de ação, diferentes formas farmacêuticas e formas de administração, o que fazer em casos de esquecimento, interações medicamentosas. A nossa palestrante, então, a farmacêutica Suelen Brando, ela é formada pelo Centro Universitário Metodista IPA, é especialista em farmácia clínica. Estudamos juntas aí 2 anos, né, Suelen, fazendo a nossa especialização, é proprietária de farmácia e foi conselheira do CRF-RS entre os anos de 2016 e 2019. Então, assim, para que a gente possa iniciar logo, alguns recadinhos importantes eu gostaria de passar para todos, tá? Solicito, então, que deixem os seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que amanhã a gente possa fazer a conferência dos participantes e gerar os certificados que estarão disponíveis no acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. A gente informa que essa apresentação ela está sendo gravada e que ela vai ser disponibilizada amanhã em nosso acesso restrito. Solicito também que anotem as suas perguntas, que ao final nós vamos abrir para as dúvidas. Para organizar, então, como é que vão ser as falas, após o pedido da palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Então, a Chayane vai acompanhar ali no chat e nós vamos seguir a ordem de colocação dos questionamentos para depois começar a fazer os esclarecimentos. Então, eu agradeço a presença de todos que estão conosco nessa noite e também muito obrigado, Suelen, por aceitar mais uma vez fazer essa palestra para nós. Lembro que ainda teremos mais capacitações online e gratuitas nesse mês. É só acompanhar ali nas nossas redes sociais do Conselho para ficar por dentro. Suelen, a palavra está contigo. Por favor, pode começar. Beijo muito grande em ti, estou morrendo de saudades. Boa noite a todos. A palavra é tua! Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada ao CRF pela confiança depositada em mim. Saibam que o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul é a minha segunda casa. Eu tenho uma saudade tremenda dos meus anos de plenária, ainda que tenham sido bastante desgastantes, né, Letícia? No mínimo 2.000 quilômetros eu fazia por mês, no mínimo, de Livramento a Porto Alegre, mas o conhecimento adquirido, a bagagem que me foi proporcionada nesses anos é indiscutível. Como a Letícia bem falou, eu sou farmacêutica formada no IPA, tenho a minha especialização em farmacologia e também em farmácia clínica. Tenho 10 anos de balcão de farmácia como proprietária de farmácia, farmacêutica gestora. Atualmente estou como 3º sargento do Exército Brasileiro,
servindo no Hospital da Guarnição de Alegrete. Então, dei uma diversificada aí na minha atuação, mas muito honrada em poder servir a família militar. Então, vamos dar início. Fiquem à vontade para se manifestarem ao final, tirarem as suas dúvidas, no que eu puder contribuir aí para acrescentar no conhecimento de vocês, estou à disposição. Vou colocar aqui a minha tela para compartilhar para vocês. Estão conseguindo enxergar? Sim, entrou. Tá, ok. Então, essa é uma palestra alusiva ao mês da mulher, né? Junto com o ciclo de palestras proporcionado pelo Conselho Regional de Farmácia. Eu não me recordo muito bem, mas deve ser, eu acho que a 7ª ou 8ª palestra de contraceptivos que eu estou ministrando. Já rodei um bom bocado aí por esse Rio Grande do Sul afora. E agora, com essa pandemia, a gente tem a oportunidade de juntar todo mundo online, né? Bem mais fácil, a gente perde um pouco do calor humano, mas fica mais fácil para o pessoal participar. Bom, hoje a gente vai falar, então, sobre os métodos contraceptivos que a gente tem disponível no mercado, como que eles funcionam, como que eles atuam, quais as opções que a gente tem, como modular algum esquecimento ou mudar de alguma opção por diferentes fatores que a paciente vai necessitar ou poderá necessitar. Dentre os métodos contraceptivos que a gente tem disponível, nós temos a tabelinha, que é um método natural, né, comportamental. Temos a camisinha e o diafragma, que atuam como método de barreira. Alguns espermicidas, que são métodos químicos. O DIU, que é um método mecânico. A laqueadura e a vasectomia, que são métodos definitivos cirúrgicos, né? Hoje já se tem uma vasectomia que pode ser reversível, mas ainda assim a gente considera como um método definitivo. E as pílulas, os adesivos, os implantes, que são métodos hormonais, que é o que a gente vai aprofundar hoje aqui com essa palestra. Bom, quando a gente fala sobre métodos contraceptivos, a gente precisa entender que um bebê do sexo feminino, quando ele nasce, nós temos cerca de 2 milhões de óvulos imaturos já nos nossos ovários. Então, uma menina, quando ela nasce, ela já possui esse número X de óvulos imaturos nos seus ovários. A cada ciclo menstrual, esses óvulos, eles sofrem degeneração. Se ele não sofrer degeneração, ele vai ser ou reabsorvido ou ele vai participar do processo de ovulação. E aí pode ser fecundado e pode ocasionar uma gestação e a vinda de um bebê. Aqui a gente tem nessa imagem o órgão reprodutor feminino, né, com o útero, as 2 trompas de falópio, o nosso endométrio, que é essa camada mais espessa em formato de T, os 2 ovários, um de cada lado, o colo do útero e o canal vaginal. Como o nosso ciclo menstrual funciona? Então, o ciclo menstrual, ele é regulado pelo nosso hipotálamo, que produz o hormônio gonadotrofina estimulante, que é o GnRH. Esse hormônio GnRH Eduarda, por gentileza, se puder fechar o microfone. Oi, Eduarda. Isso, obrigada. Tá bem, seguimos. Esse gonadotrofina estimulante é o hormônio responsável por estimular a hipófise na produção de FSH e LH.
O FSH é o hormônio folículo estimulante, é responsável por estimular a produção e secreção de estrogênio, que é o responsável pelo desenvolvimento e a maturação do folículo ovariano. E o LH, que é o hormônio luteinizante, responsável pela produção de progesterona, capaz de amadurecer o folículo e responsável pela estimulação da ovulação. Então, nós temos esses dois hormônios produzidos pelo FSH e pelo LH, respectivamente, o estrogênio e a progesterona. E essa concentração de estrogênio e progesterona com FSH e LH é regulada por feedback negativo. Então, quando a gente tem aumento de estrogênio e progesterona, a gente tem a redução na produção de FSH e LH. Então, é justamente nesse foco que os contraceptivos hormonais vão atuar. É como se nós fizéssemos uma suplementação de estrogênio e progesterona para regular a produção de hormônio folículo estimulante e de hormônio luteinizante. Dentre os fármacos que nós temos disponível como contraceptivos, a gente tem as pílulas combinadas e mini pílulas, que são diversas. A cada dia a indústria farmacêutica inova e produz algum hormônio diferente. As pílulas de emergência, alguns medicamentos injetáveis, adesivos, anéis vaginais, implantes subcutâneos e endoceptivos. Primeiramente, a gente vai falar das pílulas combinadas, que são as mais utilizadas e é onde a gente tem uma gama infinita de combinações possíveis. Todas essas combinações com foco em modular sintomas menstruais e pré-menstruais e melhorar a qualidade de vida da nossa paciente. A pílula combinada, ela pode ser classificada de diferentes maneiras, conforme a dose de estrogênio, alta, média ou baixa dosagem, conforme a origem do estágio, a sua geração ou a forma de utilização, mono, bi, tri ou tetrafásica. Sendo esta forma a mais fácil da gente classificar. Em seguida, a gente vai saber por quê. Antigamente, nós tínhamos pílulas combinadas com doses muito altas de estrogênio, em cerca de 100 microgramas. Essa dose muito alta de estrogênio acarretava no aumento de efeitos colaterais, como aumento de peso, enjoos, aumento no risco de trombose, de embolia, enfim. Atualmente, a gente possui pílulas combinadas de ultra baixa dosagem, que variam, por exemplo, entre 15 microgramas. Temos as de baixa dosagem, que estão entre 20 e 30 microgramas, e as de média dosagem entre 35 microgramas. Tudo isso pensando em minimizar os efeitos adversos desses fármacos. O único probleminha, digamos assim, que a gente tem nas de ultra baixa dosagem é a questão dos escapes e da demora dessa paciente em se adaptar a esse fármaco, justamente pela baixa dosagem de estrogênio. Normalmente, essas pílulas de ultra baixa dosagem, a gente opta por usar em adolescentes, ou aquelas pacientes que apresentam muitos efeitos colaterais com outro tipo de combinação. Então, aí a gente opta pela ultra baixa dosagem. Diferença entre elas com relação ao regime é que as pílulas de ultra baixa dosagem são utilizadas no regime 24x4. Então, são 24 comprimidos e 4 de pausa. Normalmente, esses 4 comprimidos são placebo, eles vêm na cartela, mas a gente conta como pausa. A maioria das pílulas combinadas é no regime 21x7, 21 comprimidos e 7 dias de pausa.
Temos algumas exceções, como a IAS, que é uma pílula de baixa dosagem, que tem em torno de 20 microgramas de estrogênio, que é num regime 24/4. E a Claira, que também é uma pílula combinada, é uma pílula tetrafásica, mas é uma pílula de uso contínuo. A gente não faz pausa com ela. Então, são algumas peculiaridades que na rotina de balcão a gente vai conhecendo essas diferenças nesses fármacos. Bom, o mecanismo de ação dessas pílulas combinadas é exatamente como eu havia comentado ali no início para vocês. A gente vai suplementar com o fármaco, esse hormônio vai inibir produção de FSH e LH e, consequentemente, vai impedir a ovulação. Além disso, elas atuam de outras duas maneiras, concomitantemente, que é aumentando o espessamento do muco cervical, deixando esse muco mais espesso, e isso dificulta a mobilidade do espermatozoide em chegar no óvulo, e também diminuindo o espessamento da camada do endométrio. Se eu não tenho uma camada endometrial espessa, eu tenho baixíssima probabilidade de, ainda que houver uma fecundação, haja uma nidação desse ovócito na parede do endométrio. Então, concomitantemente, esses hormônios agem dessas duas maneiras, além de impedir, de inibir a produção de FSH e LH. Nessa imagem, nós temos o exemplo de 2 ciclos menstruais. Ali na figura A, nós temos um ciclo menstrual normal, sem a utilização de medicamento, né, de pílula. Entre o primeiro e o 11º dia, nós temos a formação do óvulo e, posteriormente, em torno do 14º dia, a liberação desse óvulo para poder ser fecundado. E lá pelo 20º dia, 19º, 20º dia, se não houver a fecundação, ele vai ser reabsorvido e degradado. E aí a gente tem, lá pelo 28º dia, o descamamento do endométrio e a menstruação. E aí inicia um novo ciclo menstrual. Na figura B, nós temos o exemplo de um ciclo menstrual adormecido, um folículo adormecido, com o uso de uma pílula combinada. Então, nós não temos a maturação do óvulo, não temos a liberação do mesmo, apenas temos a degradação, já que ele não foi liberado, não vai ser fecundado, vai ser reabsorvido. Ok? Essa imagem também, vocês podem perceber os picos dos hormônios. Então, quando eu tenho um pico de LH, eu tenho uma queda no estrogênio, e quando eu tenho um pico de FSH, eu tenho queda em progesterona. Relembrando o feedback negativo que eu havia comentado com vocês lá no início. Então, quando eu tenho aumento de FSH e LH, eu tenho aceleração na produção de progesterona e estrogênio. Quando eu tenho aumento na concentração de estrogênio e progesterona, eu não preciso da produção de FSH e LH para maturar e estimular a ovulação. Ok? Bom, antes da gente entrar na classificação das pílulas como mono, bi, tri e tetrafásica, eu vou falar um pouquinho para vocês com relação aos hormônios dessas combinações que a gente tem disponível. Então, um dos primeiros hormônios que foi utilizado pela indústria farmacêutica foi o levonorgestrel, que é um hormônio que tem uma ação potente androgênica. Isso significa que ele é muito parecido com o hormônio masculino. Então, nós temos aumento da oleosidade da pele, aumento da acne, aumento na produção de pelos
e, consequentemente, aumento do libido. Então, o aumento do libido é uma questão que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai fazer alguma troca hormonal da paciente, ou se, no caso de quando houver a queixa da perda de libido. Então, a gente opta por aumentar a concentração de estrogênio, né? Ou no caso do levonorgestrel, aumenta um pouquinho essa concentração para que a gente possa aumentar o libido dessa paciente. Exemplos de contraceptivos com levonorgestrel: Microvlar, Ciclo 21, as pílulas de emergência são com levonorgestrel. Então, são bem comuns, assim, são contraceptivos, anticoncepcionais bem tradicionais, bem corriqueiros do nosso balcão, tá? Temos ainda a combinação com gestodeno. O gestodeno é um fármaco que tem um efeito androgênico pequeno e tem uma ação diurética bem importante, bem potente, então a gente pode utilizar ele para pacientes que se queixam de inchaço, que se queixam de acne, por exemplo, devido ao efeito androgênico ser menor. Por exemplo, Tamisa, Gestinol, Diminute, são alguns exemplos desses fármacos. Temos a combinação com desogestrel, que tem um efeito androgênico intermediário. A gente consegue utilizar esse fármaco para ter um bom controle de peso e da pele, da aparência da pele, ter uma pele menos oleosa, menos acneica. Exemplo, Gracial, Mercilon Conti possuem desogestrel. Temos fármacos com ciproterona. A ciproterona tem uma ação antiandrogênica muito potente. Então, é o fármaco de escolha para a gente tratar SOP. O que é a SOP? É a síndrome do ovário policístico. Normalmente, mulheres que possuem SOP são pacientes que apresentam muita acne, pele muito oleosa e pelos em excesso. Então, como esse fármaco possui uma ação antiandrogênica muito potente, ele é o nosso fármaco de escolha para tratar essas pacientes. Exemplo, Diane, Selene, Artemides, Diclin, são fármacos, são nomes comerciais que possuem na sua combinação a ciproterona. Outro exemplo que a gente tem é a drospirenona, também é um fármaco de ação antiandrogênica potente, é bastante diurético. Então, para aquelas pacientes que reclamam de inchaço pré-menstrual, é uma opção que a gente tem, é uma escolha. Yas, Yasmin, Elane, né? Elane já é uma pílula de uma geração já mais atual, tem muitos ginecologistas que gostam bastante, e é por causa da drospirenona, por causa da redução do efeito androgênico dela. A gente pode também modular a perda de libido com a Belara, que é um fármaco composto por clormadinona. A Belara, então, essa clormadinona possui uma ação antiandrogênica, porém sem a perda do libido. Então, é outra opção. Se a paciente chegar se queixando de perda de libido, a gente tem duas opções. Ou a gente pode usar a clormadinona, que a gente não vai ter a ação androgênica, né? Ou a gente pode aumentar a concentração de estrogênio com o levonorgestrel, por exemplo, tá? Mas lembrando que no levonorgestrel a gente vai ter uma ação androgênica potente. Temos um fármaco bem peculiar, bastante inovador, que é o caso do Dienogesto, que é a composição da Claira. Esse Dienogesto ele é associado ao valerato de estradiol, que é um hormônio natural, então é um hormônio de origem natural. É hoje o fármaco mais inovador que a gente tem no mercado, em termos de redução de efeitos colaterais, de ajuste de ciclo, pacientes que se queixam
né, de desconforto menstrual e pré-menstrual, é o que a gente tem de mais inovador, é essa combinação do Claira com Dienogesto. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês com relação às pílulas pela maneira de utilizar, como que a gente classifica elas pela maneira de utilizar. Então, a primeira é a monofásica. A gente tem combinações de estrogênio e progesterona em combinações iguais. Isso significa que do primeiro ao último comprimido, a gente tem a mesma concentração de estrogênio e de progesterona em todos os comprimidos, tá? E aí a gente tem uma gama de combinações, conforme eu havia falado, ciproterona com etinilestradiol, desogestrel com etinilestradiol, gestodeno, levonorgestrel, drospirenona, tá? Então, quando a gente pega uma cartelinha de anticoncepcional que os comprimidos são todos da mesma cor, isso indica que a gente tem uma pílula monofásica, que a concentração de todos os comprimidos é a mesma. No caso da bifásica, a gente tem essa concentração de estrogênio e progesterona variando 2 vezes ao longo do ciclo, que é o caso da combinação do desogestrel com etinilestradiol. Então, se eu pegar a cartelinha e tiver comprimidos com 2 cores diferentes, eu já sei identificar que é uma pílula bifásica. No caso das trifásicas, é o mesmo raciocínio, vai variar a concentração 3 vezes ao longo do ciclo. Exemplo de combinação é o gestodeno com etinilestradiol e o levonorgestrel com etinilestradiol. Pegou a cartelinha, tem 3 cores de comprimido, é uma pílula trifásica. E a peculiaridade da Claira, que nós estávamos comentando, que é a combinação de dienogesto com valerato de estradiol, é uma pílula tetrafásica. O que isso significa? Nós temos a concentração de estrogênio e progesterona variando 2 vezes ao longo do ciclo em concentrações iguais, e a concentração apenas de progesterona variando 4 vezes em quantidades crescentes e decrescentes ao longo do ciclo. Então, varia primeiro a concentração dos dois juntos e depois varia apenas a concentração de progesterona. Então, é uma cartelinha bem colorida, né? No caso da Claira, tem várias cores de comprimidos diferentes, e isso nos indica que a concentração desses hormônios está variando ao longo do ciclo. Bom, para que a gente tem, qual é a finalidade da gente ter essa gama de combinações diferentes, de hormônios diferentes? Então, o nosso objetivo, o objetivo no caso da indústria farmacêutica, é melhorar os sintomas menstruais de cólica, inchaço dessa paciente, melhorar a pele, reduzindo a acne, reduzindo a oleosidade, né? Para aquelas pacientes que utilizam os regimes contínuos, né? A gente utiliza regime contínuo em mulheres que sofrem muito com sintomas menstruais, que têm um sangramento exagerado, então a gente precisa melhorar a qualidade de vida dessa paciente. E aí, por isso que a gente opta por regimes contínuos, sem pausa. Agora a gente vai passar para as mini pílulas. Então, falamos de pílulas combinadas, que são aquelas pílulas que têm concentração de estrogênio e progesterona. E agora vamos falar das mini pílulas. As mini pílulas são contraceptivos que possuem apenas a progesterona na sua formulação. Então, nós não temos estrogênio. A concentração de progesterona nesses contraceptivos vai atuar justamente inibindo a produção de LH. Então, estrogênio inibe FSH, progesterona inibe LH. Então, se eu só tenho progesterona, eu tenho inibição de LH. Elas são tomadas em regime contínuo, ou seja, sem pausa. O fármaco mais tradicional a ser utilizado é o desogestrel. Então,
peculiaridades desse tipo de contraceptivo. Possui menos efeitos adversos, justamente por não possuir estrogênio na sua composição. São pílulas que são utilizadas na fase de amamentação, justamente pela questão de efeitos adversos, então não vou ter problemas e riscos com o bebê durante a amamentação. Só temos uma questão que às vezes pode ser muito desagradável e que é corriqueira de queixas no balcão da farmácia, que é a questão dos escapes. Nós temos uma menstruação irregular com o uso dessas mini pílulas, justamente porque não tenho estrogênio. Se eu não tenho estrogênio na formulação, eu não consigo modular de forma muito efetiva a produção da parede endometrial. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter uma formação de endométrio e aí, por apenas possuir progesterona, a gente não consegue segurar a menstruação, então essa paciente vai ter os famosos escapes. A gente precisa estar bastante atento nessa questão, porque ocorrem muitas queixas no balcão desses escapes, e a primeira coisa que elas chegam falando para o farmacêutico é dizendo que a pílula não está tendo efeito. A pílula não está funcionando, eu estou sangrando, eu estou tendo escape, não está tendo efeito. Então, a gente precisa identificar que é devido ao fármaco, é uma peculiaridade do produto do fármaco, tá? Quando a gente fala de efeitos adversos, a gente sempre precisa ter em mente o que eu havia falado anteriormente com relação às peculiaridades de cada hormônio. Então, dependendo do hormônio, se ele tem ação mais androgênica, menos androgênica, ele vai ter menos ou mais efeitos adversos. Lembrando sempre que pacientes fumantes, diabéticas, hipertensas, com sobrepeso ou com qualquer enfermidade do sistema circulatório são pacientes de risco para trombose, embolia. Então, a gente precisa ter bastante cuidado. Por esse fato é que os contraceptivos são medicamentos sob prescrição médica. Ah, mas Suelen, no balcão da farmácia eu vivo recebendo solicitação de paciente que quer trocar de pílula, que quer uma pílula, nunca tomou e quer começar. Bom, o que a gente pode fazer? A parte clínica do farmacêutico é a questão de observar qual é a realidade dessa paciente, quais são as queixas dela, e a gente pode sugerir para o médico, né? Vai lá, faz o encaminhamento dessa paciente para o obstetra, para o ginecologista, e encaminha essa paciente já com a sugestão. Mas a prescrição vai ser sempre do médico, do ginecologista, ok? E nós temos hoje em dia muitas opções no mercado para não menstruar. Além dos fármacos de 28 comprimidos que são usados contínuo e que alguns ginecologistas ainda têm a resistência de deixar essa paciente usar ele sem pausa por um longo período, a indústria farmacêutica lançou uma nova estratégia, que são as pílulas de regime flexível. Essas pílulas de regime flexível faz com que a mulher possa planejar o dia que ela quer menstruar. Então, nós temos uma fase obrigatória, que são 24 comprimidos, 24 dias sem pausa, e temos a fase flexível do 25º ao 120º dia, onde ela pode escolher os 4 dias que ela vai pausar. Então, obrigatoriamente, né, depois do 120º dia, ela vai ter que fazer 4 dias de pausa. Diferença entre esse tipo de pílula e uma pílula que, por exemplo, eu vou pegar uma Gestinol 28, que é 28 comprimidos e vou tomar sem pausa. Na prática, não tem diferença nenhuma,
tá? Porque normalmente o ginecologista vai mandar usar gestinol 3 meses e fazer a pausa. 3 meses e fazer a pausa. Eu, particularmente, é uma opinião profissional particular minha, eu acho bobagem essa questão da pausa, tá? Se a paciente já está adaptada ao fármaco, se ela não se queixa de escape, se ela não se queixa de nenhum outro efeito adverso, não vejo a necessidade de fazer a pausa, 3 meses e pausa, 3 meses e pausa, tá? Mas é uma opinião minha, vocês vão ver que tem muito médico, muito ginecologista que faz a paciente fazer a pausa após os 3 meses, tá? Em termos de indústria farmacêutica, é só mais uma opção, essas do regime flex, né? Vocês sabem melhor do que eu que a indústria farmacêutica não perde nenhuma brecha para ganhar, ó, din-din. Então, é mais uma opção, uma opção teoricamente com valor agregado bem alto, mas na prática não tem diferença se a gente for pegar um contraceptivo de 28 dias e fazer o mesmo esquema, ok? Pílula de emergência. E todos os seus mitos e verdades a respeito das pílulas de emergência. Bom, como o próprio nome já diz, a pílula de emergência é um método de exceção. E aí a gente no balcão da farmácia pega muito paciente que usa pílula de emergência toda semana. E aí a gente vai ver por que ela falha e por que muitas vezes a gente sabe que a paciente está tomando pílula de emergência e daqui a pouco ela chega grávida na farmácia. Então, em casos de relação não programada ou por falha de outro método ou rompimento, por exemplo, de preservativo, a gente vai optar pelo uso da pílula de emergência. O mecanismo de ação dela é um pouquinho diferente das pílulas combinadas e da mini pílula. Ela vai agir dependendo da fase do ciclo menstrual onde aquela paciente se encontrar. Então, por exemplo, se essa paciente ainda não tiver ovulado, esse fármaco vai inibir ou retardar a ovulação. Se o dia que ela tomar a pílula de emergência, ela já tiver ovulado, nós vamos ter a ação dessa pílula de emergência alterando o muco cervical, consequentemente diminuindo, dificultando a mobilidade do espermatozoide em direção ao óvulo, consequentemente impedindo a fecundação. Então aí a gente já acende o sinal de alerta, porque pode ser um mecanismo falho. Então, apenas alterar o muco cervical já acende a luzinha ali de atenção, porque pode ser um mecanismo falho, ok? Mas quando administrada de forma correta, quando é para ser administrada, justamente em casos de exceção, ela é muito eficaz. Ela não tem ação no endométrio, então a gente não pode falar que ela vai causar malformação, que ela vai causar aborto, porque isso não vai acontecer, tá? Então, se a paciente já estiver grávida e utilizar a pílula de emergência, não tem risco, porque ela não tem ação no endométrio. É um fármaco que é apenas progesterona, de levonorgestrel, né? De estradiol. Então, tem taxas elevadas desse hormônio, cerca de 1000 vezes mais. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, porque o uso repetido pode desregular totalmente o ciclo menstrual dessa paciente, e aí vai chegar num momento que a gente vai ter um efeito nulo dessa pílula de emergência, e aí a gente vai ter o caso da paciente engravidar. Temos, depois a gente vai falar bem direitinho casos aonde a gente vai sugerir o uso da pílula de emergência, tá? Nos casos de esquecimento, em seguida a gente chega ali. Outro tipo de contraceptivo hormonal são os injetáveis.
Nós possuímos disponível no mercado hoje 2 maneiras, que são os mensais e os trimestrais. Os mensais são combinações de estrogênio e progesterona, os trimestrais apenas progesterona. Mensal, então, aplica de 30 em 30 e trimestral de 90 em 90. A primeira aplicação é sempre sugerida no primeiro dia do ciclo. Qual é o primeiro dia do ciclo? O primeiro dia da menstruação. Então, isso vale tanto para medicamentos injetáveis quanto para pílulas combinadas, comprimidos, tá? Sempre eu vou iniciar o fármaco no primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia da menstruação. Posso ter uma tolerância? Posso, de 3 dias a mais ou 3 dias a menos. Não mais do que isso. Ultrapassou essa tolerância, espera, usa outro método, usa preservativo, e aí no próximo ciclo aplica. Se eu estiver muito rápida, tagarelhando, vocês me avisem, viu? Que eu engato uma primeira e vou. Outro tipo de contraceptivo hormonal são os adesivos transdérmicos. O adesivo, então, é uma outra opção, outra sugestão que a gente tem disponível no mercado. São combinações de estrogênio e progesterona. Na caixinha, então, vem 3 adesivos, a gente utiliza 1 por semana e faz 1 semana de pausa. Também coloca o adesivo no primeiro dia do ciclo, sempre em locais onde eu vou ter pouco atrito. Então, braço, embaixo da barriga, nas costas, na nádega. São fármacos que, por terem a concentração hormonal bem baixinha, consequentemente, têm efeitos colaterais bem diminuídos. Pacientes, por exemplo, que suam demais, a gente contraindica, porque pode descolar. No verão, às vezes as pacientes não gostam de usar, porque vão colocar em algum lugar que vai aparecer. Então, tem alguma resistência, às vezes, das pacientes, mas é uma excelente opção, com efeitos colaterais bem pequenos. Então, temos outra opção disponível para aquelas pacientes que se queixam muito de efeitos colaterais, efeitos adversos. Bom, com relação ao implante subcutâneo. O implante subcutâneo é uma pequena cápsula contendo o hormônio, o etonogestrel, que é a sua composição. Esse etonogestrel, ele é um metabólito do desonogestrel, tá? Então, normalmente a gente utiliza em pacientes que é contraindicado o uso de estrogênio. Então, paciente que tem algum risco de câncer, né? Teve algum problema hepático com a utilização de contraceptivo por via oral, aí a gente pode optar pelo implante subcutâneo. É bem utilizado, tem uma eficácia muito boa. Essa cápsula é introduzida debaixo da pele por meio de um aplicador que parece uma seringa, é semelhante a uma seringuinha, tá? Eles têm a duração de até 3 anos, então é uma boa opção a longo prazo, né? Se a paciente pretende ficar por esse período sem engravidar. É uma excelente opção também para pacientes bariátricas, né? Porque não vai ter passagem pelo fígado nem pelo estômago. Então, a gente pode utilizar essa opção de implante subcutâneo, tá? Temos também o endoceptivo, que é semelhante ao DIU, só que em vez de ser mecânico, né, ele é farmacológico, que é o exemplo do Mirena. É um sistema de liberação hormonal em formato de T. O hormônio é o levonorgestrel, né? Esse formato de T, o objetivo dele é justamente
ajustar esse sistema de liberação ao formato do útero. Então, ele fica bem encaixadinho, né, na luz uterina, né, na luz do útero, para facilitar esse sistema de liberação do fármaco. Em torno de 20 microgramas de hormônio a cada 24 horas é liberado, tá? Tem um controle bem eficaz no desenvolvimento da camada do endométrio. Então, pacientes com endometriose é uma excelente opção, porque a gente vai conseguir modular bem a formação da camada endometrial, tá? Conseguir reduzir a espessura dela, tá? Consequentemente, se a parede endometrial não fica espessa, eu não consigo ter a anidação do ovócito e não tenho a gravidez, não engravida, tá? Além do mais, a gente consegue, com esse tipo de contraceptivo, aumentar o espessamento do muco. Então, além de atuar na camada endometrial, a gente ainda consegue aumentar o espessamento do muco, dificultando a mobilidade, motilidade do espermatozoide em direção ao óvulo. Ok? Duração do Mirena em torno de 5 anos. Bom, agora nós partimos para o uso correto dos anticoncepcionais orais. E aí é onde o farmacêutico vai entrar lá no balcão da farmácia, justamente por sermos a primeira opção de saúde, né? O primeiro acesso à saúde do paciente ali no balcão da farmácia, de forma rápida, gratuita, na linha de frente agora do Covid. Mas é isso, estamos aí. Então, algumas dúvidas que normalmente são comuns de surgir. Quando se inicia o tratamento com anticoncepcional pela primeira vez? O que eu faço quando esquecer? Como que eu faço quando vou mudar de contraceptivo? Se eu tenho náusea, vômito ou diarreia, o que fazer? Então, vamos lá. Conforme eu já falei, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Então, a gente vai sempre iniciar o anticoncepcional no primeiro dia. Quando administrado no 6º dia ou depois, a gente precisa tomar medidas de precaução por no mínimo 7 dias, utilizando o produto sem esquecimento. Então, usa camisinha nesses 7 dias e toma os comprimidos de forma regular, contínua, sem esquecer. E aí já vai ficar segura. Se tomado no primeiro dia do ciclo, já vai estar segura já no primeiro dia. Daí não precisa fazer o uso do método de barreira pelos 7 dias, ok? Mulheres que estão amamentando, normalmente a gente já inicia um anticoncepcional com 30 dias já após o nascimento do bebê, contraceptivos mini pílulas, né, apenas de progestágeno, e levamos ele até o fim da amamentação, ou até os 6 meses, né, do bebê. Por que até o fim da amamentação? Porque esse método contraceptivo da mini pílula, ele anda junto com a amamentação. Então, se eu uso a mini pílula e não amamento, eu não vou ter um método contraceptivo tão eficaz quanto fosse se eu estivesse amamentando. Tá? Então, aí, nesse caso, o ideal é entrar com uma pílula combinada. Casos de esquecimento. Então, vamos lá. São casos bem peculiares. Aqui a gente vai ficar sabendo a questão de quando usar ou não usar a pílula de emergência. Se a minha paciente esquecer um comprimido num intervalo de até 48 horas, eu vou orientá-la a tomar o comprimido esquecido assim que possível. Então, por exemplo, hoje é terça-feira. Eu esqueci o meu comprimido ontem, da segunda, e lembrei hoje de manhã. Eu tomo ele imediatamente quando eu lembrar, hoje de manhã, no caso, e tomo
o de hoje, de noite, né, da terça-feira, no horário habitual. Continua tomando os demais comprimidos no horário habitual. Vai ingerir 2 comprimidos no mesmo dia. Eles podem ser ingeridos juntos, tá? No mesmo horário. Como pode ser dessa maneira que eu acabei de relatar. Tomar um de manhã e um de noite. Nesse caso de um comprimido em até 48 horas, não é necessário outra medida de contracepção. Então, o que acontece muito? A paciente esqueceu um dia, ela vai correndo na farmácia comprar pílula de emergência. Não é o aconselhado. A gente vai orientá-la da seguinte maneira: toma o comprimido que esqueceu, continua tomando os outros, não vai ter problema. Por que não vai ter problema, Sueli? Porque a concentração de hormônio na corrente sanguínea ainda não deu tempo de cair a curva. Então, ele continua ainda num platô. Não vou ter queda na concentração. Então, não preciso me preocupar, tá? Não é necessária a pílula de emergência, conforme diz ali na tabela, tá? Mas a gente até pode considerá-la em caso esse comprimido esquecido for no começo do ciclo ou na última semana do ciclo. Aí a gente até pode considerar, mas eu indico que não, porque um comprimido, gente, de esquecimento é muito pouco. Então, não dá tempo realmente de cair a curva de concentração, ok? E se forem esquecidos 2 ou mais comprimidos, num intervalo maior de 48 horas? Bom, 2 comprimidos, aí a gente já acende, né, a luzinha amarela para orientar a paciente de forma correta. Por exemplo, seguimos naquele pensamento que eu estava falando para vocês. Esqueci no domingo, esqueci na segunda, lembrei na terça. Eu não vou tomar os 3 comprimidos juntos. O de domingo, de segunda e da terça. Não. Eu vou tomar apenas o último comprimido que foi esquecido. O mais recente. Então, o do domingo eu descarto. Eu tomo apenas o da segunda e continuo tomando o restante da cartela. Da terça, da quarta, da quinta. Ok? Oriento a minha paciente a utilizar preservativo até que ela tenha ingerido 7 comprimidos em 7 dias consecutivos, sem esquecimento, tá? Então, toma o último, continua tomando os outros e orienta a usar método de barreira por 7 dias consecutivos, sem esquecimento. Caso os comprimidos tenham sido esquecidos na última semana do ciclo, a gente não faz a pausa. Então, por exemplo, o domingo, a segunda e a terça eram os meus últimos comprimidos da cartela. O que eu faço? Eu não vou fazer a pausa mais dos 7 dias depois. Eu imediatamente já começo uma nova cartela. Se não for possível iniciar uma nova cartela em seguida, aí a gente orienta a questão dos 7 dias consecutivos da mesma maneira que eu comentei. Tá? Então, se for nos últimos dias do ciclo, orienta em não fazer a pausa e emendar a cartela. Se não tiver como emendar a cartela, orienta a fazer o uso de método de barreira por 7 dias consecutivos sem esquecimento. Ok? Considero a pílula de emergência quando? Só considero a pílula de emergência se os comprimidos esquecidos forem na primeira semana do ciclo e tiver ocorrido relação sexual sem camisinha, sem proteção, nos dias anteriores. Aí sim eu considero. Se não, orienta conforme o que está descrito aí na tabela acima. Em caso de diarreia ou vômito, a gente segue o mesmo pensamento, o raciocínio é o mesmo. Se for um comprimido dentro de 24 a 48 horas,
Não preciso repetir a tomada, não vai tomar outro comprimido. Continua tomando os outros comprimidos no horário habitual, porque se eu continuar com vômito, ainda que haja o vômito, eu ainda vou ter alguma absorção desse hormônio, tá? Não preciso utilizar método de barreira, a princípio, tá? E não preciso considerar pílula de emergência. Então, se for de 24 a 48 horas, tudo tranquilo, continua as tomadas normal, não precisa se preocupar. Se o vômito ou a diarreia continuar por mais de 48 horas, aí a gente vai orientar a continuar ingerindo os comprimidos, não para nunca, tá? Continua e orienta a utilizar o método de barreira até que eu tenha fechado os 7 dias consecutivos sem o sintoma, sem o vômito e ou sem a diarreia, ok? Se esse sintoma de vômito ou diarreia for na última semana do ciclo, o raciocínio vai ser o mesmo. Oriento a iniciar uma nova cartela imediatamente após terminar a anterior, tá? Sem pausa, não faz a pausa. Se não for possível iniciar uma nova cartela logo em seguida, eu oriento a utilizar os 7 dias comprimidos consecutivos de uma nova cartela. E aí usa o método de barreira por esses 7 dias. Só vou considerar o uso de pílula de emergência quando esse vômito ou essa diarreia for na primeira semana da cartela e tenha ocorrido relação sexual desprotegida nos 5 dias anteriores. O mesmo raciocínio do esquecimento é o que a gente usa para sintoma de vômito ou diarreia. Em caso de mudança de anticoncepcional, então eu vou mudar de pílula e os hormônios são diferentes. O que eu faço? Não faz pausa. A orientação correta é iniciar uma nova cartela no dia seguinte ao último comprimido da pílula antiga, no caso, tá? Então, terminou uma, já começa a outra. Casos de interações medicamentosas. Bom, interações medicamentosas, a gente tem alguns mitos e verdades. O mais polêmico deles é a questão dos antimicrobianos. Quando eu falo de antimicrobianos, eu falo de antibacterianos, tá? A nomenclatura pode divergir um pouquinho, mas eu falo de antibacterianos. Os antibacterianos que possuem comprovação científica, onde reduz níveis sanguíneos de estrogênio e progesterona, são a rifampicina e a rifabutina, tá? Utilizados principalmente para casos de tuberculose, por exemplo. Tá? Então, esses fármacos está comprovado que reduzem os níveis sanguíneos de estrogênio e progesterona. Os outros antimicrobianos, antibióticos, não têm ainda consideravelmente, explicitamente, a comprovação da redução sanguínea, tá? Concentração sanguínea de hormônio, de estrogênio e de progesterona. O que acontece? Ah, fulana tomou azitromicina, amoxicilina e engravidou. Pode acontecer? Pode acontecer. Como que isso vai acontecer? Os contraceptivos, os hormônios, eles são absorvidos no duodeno. E o que acontece? O que é muito comum acontecer quando a gente faz um tratamento com antibiótico, uma antibiótico-terapia? Diarreia. Então, se eu tenho uma diarreia devido a uma antibiótico-terapia, eu posso sim alterar a absorção lá no duodeno do meu hormônio, tá? Mas a redução de níveis sanguíneos comprovada é apenas de rifampicina e rifabutina.
Então, qual é a orientação? Orienta a paciente, sim, utilizar um método de barreira, né, por via das dúvidas. Então, sempre é bom a gente orientar para mais do que para menos, ok? Com relação ao álcool, a gente tem um efeito contrário, né, do caso dos antibióticos. O etanol, ele aumenta os níveis de estradiol. Então, se eu tenho aumento dos níveis de estradiol, eu tenho um aumento da ação androgênica, consequentemente, eu tenho uma potencialização dos efeitos colaterais. Aumento de casos de trombose, de neoplasia mamária e assim por diante. Alguns anticonvulsivantes também podem interagir. Então, a gente tem algumas drogas usadas para epilepsia que interagem com anticoncepcionais, como fenobarbital, carbamazepina, topiramato, fenitoína. Mas a gente tem muitas drogas bem acessíveis, né, que é o que mais importa, que não interagem, que não tem risco. Então, gabapentina, lamotrigina, ácido valproico, são anticonvulsivantes também bem empregados, bem utilizados, que a gente elimina, né, o risco de interação com contraceptivos. E aí, então, chegamos ao finalzinho, né, falar um pouquinho da questão da importância da orientação farmacêutica propriamente dita. Nós somos um profissional de balcão, né, na grande maioria das vezes. Nosso maior número de profissionais farmacêuticos está no balcão da farmácia, das drogarias e farmácias de manipulação. Então, a gente precisa ter a consciência de que somos profissionais essenciais para essas pacientes, temos o poder de auxiliá-las e de melhorar muito a qualidade de vida dessas mulheres. Precisamos ter o cuidado que, dependendo da faixa etária da mulher, ela pode abandonar o uso da pílula e levar em consideração apenas a questão da gravidez e esquecer a parte de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é a questão de um cuidado que engloba todo um contexto. Não é apenas a gente orientar de forma a prevenir uma gravidez indesejada, e sim orientar de forma também a prevenir doenças sexualmente transmissíveis, que hoje em dia não são tão faladas, não estão tão na mídia, mas a gente sabe que o número é crescente e hoje em dia a parte de conscientização de DSTs está um pouco reduzida, principalmente pela questão que a gente passa da pandemia. Nós só falamos hoje em dia em Covid, e esquecemos de muitas outras doenças que podem ocasionar problemas maiores nas nossas pacientes. Então, sempre tenham na cabeça de vocês que nós somos profissionais essenciais, somos profissionais que temos o poder de melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, não só na questão de contraceptivos, né, mas toda a questão farmacológica que envolve, né, as terapias dos pacientes, profissionais da linha de frente que não pararam nunca nesse 1 ano de pandemia, né, muitas vezes cansados, sobrecarregados, cuidando de equipes enormes, cuidando, né, da gestão dos seus ambientes de trabalho. É difícil. Nesses meus 10 anos de drogaria, eu presenciei muita coisa, vivi muita coisa, mas tudo é bagagem. Então, o que eu posso dizer para vocês é que não existe receita sem farmacêutico, né? A receita é ter um farmacêutico. Profissionais, nós somos importantíssimos na vida das pessoas. Tenham sempre isso na mente de vocês. Usem desse poder de vocês, usem do conhecimento que vocês têm. Eu espero ter contribuído um pouquinho para
para o conhecimento de vocês, aberto lá no fundo uma caixinha, né, de um nicho da onde a gente pode atuar com mulheres, que nós somos, né, farmacêuticos, somos a maioria mulheres. Então, o que eu posso deixar para vocês é isso. Espero que tenham gostado. Fico à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Vamos conversando agora para tirar as dúvidas. Se inscrevam com a Chay aí, mandem as dúvidas de vocês. Eu estou à disposição para responder. Ok?